Olá, amigos e amigas, bem-vindos e bem-vindas ao meu canal Por um Novo Manhã. Sou o Luiz Horato e hoje, conforme prometido, vou falar sobre maniqueísmo. Antes, porém, vou fazer uma correção sobre uma citação que eu fiz sobre o assassinato daquela moça, aquela menina Vitória, na cidade de Cajamar, em São Paulo. No vídeo que eu abordei esse assunto, eu disse que Cajamar era no Rio de Janeiro. Então, feita a correção, me desculpem pelo erro. Voltando ao assunto de hoje, vamos falar sobre maniqueísmo. Maniqueísmo, do ponto de vista religioso, digamos assim, é uma espécie de seita ou religião dualista, sincretista, que foi fundada, de certa forma, pelo então conhecido apóstolo da luz Maniqueu ou Manes, no século III depois de Cristo. E essa sincresia, digamos assim, foi amplamente difundida pelo Império Romano, que tinha como principal característica o dualismo, ou seja, do ponto de vista das pessoas que acreditavam piamente nesse tipo de sincresia, só existem duas coisas que norteiam nossas vidas e o universo e tudo mais: ou a luz e as trevas, ou o bem e o mal, ou Deus e o demônio, e assim por diante. E não havendo espaço para nada além disso. Só que isso não é verdade, isso é uma visão muito simplista do universo como um todo. Leia-se o universo, tudo que nos rodeia, inclusive nossos atos e pensamentos, as filosofias, as religiões, a ciência como um todo. Enfim, o universo é infinito no sentido amplo, geral e restrito da palavra. Então não existe espaço para o dualismo, senão haveria só a Terra e a Lua, por exemplo, ou a Terra e o espaço. Então ficaria uma coisa muito simplista. Então existem bilhões de outras coisas, muito mais do que isso, dentro de todo esse contexto universal e infinito que é o universo. Isso vale também para os nossos pensamentos, atos e omissões. Vale para as nossas crenças ou para o nosso ceticismo. Vale para a ciência e para a filosofia, vale para a ciência e para as religiões, vale para a sincresia e assim por diante. E esse tipo de pensamento simplista, muitas vezes, consciente ou inconscientemente, ele povoa o imaginário popular, povoa o consciente coletivo ou inconsciente coletivo, tanto faz. De tal forma que muitas pessoas agem e pensam e se manifestam, às vezes, com muita, como eu poderia dizer, muita convicção, que só existe uma coisa ou outra. E isso a gente vê muito acirradamente nas campanhas políticas e durante a vida toda. Aqui no meu canal, como eu já disse no outro vídeo, ainda que superficialmente, apenas como citação, existem pessoas que acham que se o cara não é bolsonarista, automaticamente ele é petista, achando que não tem mais nada no meio disso. Ou que o cara como eu, que não bota fé nem numa coisa nem outra, nem no Bolsonaro, nem no Lula, nem no comunismo, nem em outras formas, nem no nazismo, no fascismo. Eu abomino todas essas coisas, no final das contas. Mas existe coisa bem melhor do que isso, sabidamente. E todas as pessoas inteligentes sabem disso. Existe a democracia, o socialismo como um todo. Por exemplo, lá nos anos 80, eu publiquei na Folha de Londrina, em plena ditadura militar, um artigo intitulado Socialismo, o Ideal, e não é comunismo, vejam bem, não tem nada a ver com comunismo,
não tem nada a ver com anarquismo, não tem nada a ver com absolutismo, totalitarismo e todo tipo de deformação do entendimento do que pode ser um regime de governo, um sistema de governo que seja de interesse público, que seja democrático, que respeite as liberdades individuais, que respeite as liberdades coletivas, que não permita que pessoas de reputação suspeita, de reputação condenável, deplorável, assumam o poder, que não permita que, por exemplo, que psicopatas e sociopatas e todo tipo de salafrário, oportunista, vigarista, tome conta do poder e não deixe mais, comece a implantar, acumular mais poder, implantando uma ditadura para se beneficiar, não a si próprio, não só a si próprio, mas também ao seu grupo, ao grupelho que representa. Obviamente, acaba instituindo, usando o sistema, o governo, para criar uma facção criminosa que vai dominar um país, vai explorar as pessoas, vai escravizar as pessoas. É o que acontece, por exemplo, lá na faixa de Gaza com aquele grupo terrorista Hamas. E não é só lá, nós temos outros exemplos, aí, dezenas de exemplos ao redor do mundo. Por exemplo, no Paquistão, melhor dizendo, no Afeganistão, aquele grupo terrorista Talibã tomou o poder também e ninguém consegue derrubá-los. E outros terroristas, totalitaristas, ditadores, aqui na Venezuela nós temos aí o exemplo do Hugo Chávez, que foi sucedido pelo seu particular amigo Nicolás Maduro, que também é um criminoso que assumiu o poder e não larga o osso de forma alguma, não importa o quanto vai sofrer o seu país, não importa o quanto vai sofrer o seu povo. O mesmo está acontecendo na Rússia, lá com o Vladimir Putin. Então, em outros países ao redor do mundo, seja na Ásia, aqui na América do Sul, na África, existem vários exemplos disso. Então, lamentavelmente, é muito triste tudo isso. E, direta ou indiretamente, tudo isso acaba sendo originado pela visão maniqueísta das pessoas, que só acreditam de forma muito simplista que só existem duas coisas, o bem e o mal. E das pessoas que agem dessa forma acabam sendo facilmente manipuladas por todo tipo de bandido, todo tipo de facção criminosa, justamente porque não tem uma visão mais ampla, geral e restrita e universal da coisa como ela é, tá bom? Então é isso, meus queridos, minhas queridas. Se você tem alguma dúvida, por favor, comente aí no meu canal. Vamos interagir, vamos conversando e vamos buscar a democracia plena com ampla liberdade, no sentido amplo da palavra, à luz do direito e da verdade, que é a única forma correta de se governar, com a visão ampla da coisa, e não a visão simplista, dualista e maniqueísta, o que norteia, no final das contas, as eleições, não só aqui no Brasil, né, que daí ou os caras votam no Lula ou no Bolsonaro, tinha 10 candidatos, acontece até nos Estados Unidos, ou Partido Democrata ou Republicano, e daí vejam o traste que colocaram lá o tal de Donald Trump. Enfim, é isso. Se você gostou, dê um like, dê um joinha, inscreva-se no meu canal, não custa nada, por favor, inscreva-se, ative o sininho para receber novos vídeos em tempo real. Um grande abraço e tchau. Feliz Páscoa.